Olá, eu sou o Edson Batista e gostaria de compartilhar com você um assunto que praticamente interessa a todos, mesmo porque, para quem não estuda mais, é muito provável que tenha filhos na escola, né? Então vai se interessar pela informação. Falaremos do abismo que existe entre o Brasil com os países mais desenvolvidos na área da educação. Você perceberá o quanto temos que melhorar, mas acredite que é possível que essa melhora aconteça. Eu acredito que temos que começar a dar o primeiro passo. O processo de melhora é demorado, mas se não começarmos, nunca alcançaremos o objetivo. Já vou deixar aqui meu agradecimento, né, e créditos. Agradeço ao site novaescola.org.br. Foi onde eu busquei essa informação para estar compartilhando com cada um de vocês. Aqui está o site para quem quiser acessar, né? E lá tem bastante informações. Aqui está o login e aqui é o vídeo, ó. Países com a melhor sistema de ensino, com o melhor sistema de ensino que pode inspirar soluções. Venha comigo, você vai gostar desse vídeo, é muito interessante, ter um conhecimento um pouquinho ampliado e você vai ver. Nos países que contam com os melhores sistemas educacionais, a valorização profissional docente é a chave para garantir a qualidade. Mas como os países com os melhores sistemas educacionais do planeta conseguiram esse feito? Em busca de respostas a essa pergunta, um recente estudo da consultoria americana McKinsey, chamado como os sistemas escolares de melhor desempenho do mundo, chegaram ao topo. Identificou as medidas que levam esse seleto grupo de nações a lugares mais altos no ranking dos exames internacionais. As descobertas foram sintetizadas em 4 lições. Selecionar os melhores professores, cuidar da formação docente, não deixar nenhum aluno para trás, capacitar a equipe de gestores. Essa capacitação da equipe de gestores, o estudo deixou claro que dos 4 tópicos é o que menos se é investido, né? Porque conforme se investe nos outros 3, esse último ele vai se evoluindo sozinho. A importância de uma boa aula, né? Antes de começar esse tópico, eu já quero frisar para você que a importância de podermos dar valor, né? Seja financeiramente ou mesmo nos professores, é de extrema importância. No decorrer do vídeo você vai entender bem o porquê de valorizarmos os nossos professores, né? E aonde chegaremos com isso. A importância de uma boa aula. Pesquisa nos Estados Unidos indica que a qualidade do professor tem influência direta no desempenho dos estudantes e não por acaso. A receita dos sistemas de sucesso não abre mão de um ingrediente básico: estímulo contínuo à formação docente completa e de qualidade, seja ela inicial ou continuada. Mesmo países com desempenho intermediário nos exames internacionais, caso do Reino Unido e Estados Unidos, colheram bons resultados nas vezes em que decidiram apostar nessa receita. Para entender como também nós podemos avançar nessa área, né, a nova escola investigou como Coreia do Sul, Finlândia e Japão, países considerados modelos em educação, prepara os seus estudos. Faculdade que forma, né? O relatório da consultora McKinsey é taxativo. O conhecimento do docente e sua atuação em sala de aula são decisivos para o desempenho da turma, né? A constatação
só aumenta a importância da formação inicial, que passa a ter uma dupla função: recrutar os melhores profissionais e garantir que eles adquiram conhecimento relevante para a prática, né? Se vocês analisarem o gráfico aqui, ó, vocês vão ver que no Tennessee, né, em pouco tempo, o tanto que a pesquisa, né, constatou que pegaram 2 alunos, né, um com o professor praticamente treinado, bem treinado, com cursos sempre em dia, vários cursos, né, ele conseguiu extrair do aluno 90% de desempenho. Já o outro, com o professor de baixo desempenho, ele conseguiu só 37% do mesmo aluno, com a mesma capacidade. Então, olha a relevância aqui, ó, como ela é enorme. Então, precisamos valorizar, sim, os nossos profissionais. Na Coreia do Sul, né, os futuros professores de ensino fundamental são selecionados entre os 5% dos alunos com melhor desempenho no ensino médio. Então, para vocês verem, pega todo o ensino médio, pega os melhores alunos, desses melhores, só 5% eles irão cursar pedagogia ou letras, que aqui no caso do Brasil, né? Pedagogia ou letras para ser um docente. Como os salários da carreira são bons, ó, como os salários da carreira são bons e as vagas em universidades são poucas, por isso que eles pegam os 5%, apenas 6 mil por ano. A concorrência é grande. Os candidatos só garantem um lugar na graduação após terem seu histórico escolar avaliado e tirarem pontos altíssimos em uma prova. Contam também para a seleção o conhecimento em línguas, né, e matemáticas e habilidades de comunicação, básica para quem ensina. Então, quer dizer, eles são avaliados por línguas, né, vários idiomas, pela matemática e pela a habilidade de poder explicar, de se comunicar, que lá eles julgam muito importante essa habilidade. O número de alunos que frequentam os cursos superiores, né, atende apenas a demanda para que todos tenham um trabalho garantido. Então, pessoal, para vocês verem, não é à toa que só 5% dos melhores alunos do ensino médio, eles são encaminhados para cursar, né, para ser o professor, para estudar, né, para fazer uma faculdade, para poder ser um professor. Por quê? Porque a partir daí, todos, quando terminarem os estudos, eles têm trabalho garantido. Então, é todo um projeto enquadrado, onde vai se encaixando de modo que as pessoas não tenham um incentivo de poder estudar e não ter o trabalho. Concluir essa etapa da formação também não é fácil. São 4 anos em período integral, com estágio em escolas que funcionam dentro da universidade, onde os futuros professores são acompanhados por tutores. Terminada a graduação, é hora de fazer o mestrado, uma formação obrigatória para lecionar. Então, não basta ele fazer só graduação, ele tem que fazer um mestrado para poder lecionar. Então, para vocês verem, o valor é tão grande que eles incentivam as pessoas a estudarem, né? Mas não é estudar só 4 aninhos numa faculdade e depois poder dar aula, não. Não, tem que estudar mesmo. Além da faculdade, fazer um mestrado. No determinado vídeo, vocês vão ver que outros países obrigam até a estar fazendo cursos anuais, que os professores façam esse curso. Então, é muito importante a melhora, né, o treinamento dos professores também, né? Apesar de eles estudar faculdade, fazer mestrado, doutorado e esse tipo de coisa, mas é importante
o treinamento em si, e aumentando os níveis de conhecimento dos professores. A reforma que dá retorno. Em 50 anos, o Reino Unido tentou de tudo para melhorar a alfabetização. A formação em serviço deu resultado. Em apenas 3 anos. 3 anos. Eu falei no começo do vídeo que é demorada, né? Se vocês vão ver que eu falei que é demorada. No Reino Unido, demorou 3 anos para começar a dar resultado no dia a dia. O educador é avaliado constantemente por diretores e outros professores durante as reuniões semanais. A estrutura também é digna de um país com altíssimo desenvolvimento tecnológico. Salas equipadas com telões de plasma, televisões e computadores e com acesso à internet. Eu fiz um outro vídeo falando de tecnologias, né, dentro da escola, educação financeira e essas coisas, né, que a gente tem que levar para dentro da escola. Hoje o vídeo é mais focado para quem ministra as aulas, os professores, né, e como que a gente pode fazer, tornar o Brasil, né, levar o Brasil ao topo só com investimento nos professores, né? melhorando ou incentivando os professores a estudarem, né? para que nossa educação melhore em sala de aula. Não que seja ruim, não que os professores do Brasil seja ruim. A intenção do vídeo não é essa, não é mostrar que os professores brasileiros são ruins. Pelo contrário, os professores brasileiros pelo que eles ganham, eles fazem até demais. Eles tiram leite de pedra para poder estar em sala de aula e levando a educação às nossas crianças. A intenção do vídeo é mostrar que se incentivarmos os professores a ter curso, a mais conhecimento, a incentivar a aparecer o dom das pessoas para lecionar, né, teremos um ganho muito grande na educação. Né? Essa é a intenção do vídeo. Ensinar para todos, qualidade para todos e para cada um. Se existe um país que segue esse preceito, né, é a Finlândia. Além de ocuparem os primeiros postos nos exames do PISA, os finlandeses ostentam o recorde de escolas com menor variação de notas entre as 57 nações avaliadas. Os grandes responsáveis por essa performance notável são os programas de apoio aos alunos com dificuldade de aprendizado. Veja, se tem alunos com dificuldade de aprendizado, no Brasil, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, muitas escolas ainda renegam essa criança, né? Renegam. Ou autismo, ou qualquer outra deficiência, né? E na Finlândia, todos são tratados igualmente. É claro, professores preparados para a tarefa de ensinar para todos, respeitando a diversidade e o ritmo de cada estudante. Olha como seria interessante se a gente tivesse isso no Brasil. Na Finlândia, tem professores específicos para trabalharem com crianças, né, que tenha diversidade, que tenha algum tipo de dificuldade de aprendizado. Né? Os professores lá, eles estudam mais do que os outros para poderem lecionar para essas crianças. E assim os professores entendem cada criança e cada criança o seu desenvolvimento. Olha como é muito interessante saber disso. O milagre finlandês atende pelo nome de educação especial, que se divide em duas modalidades de ensino. A primeira, que atende cerca de 8% dos estudantes, é organizada para auxiliar aqueles com deficiências físicas, mentais
ou emocionais mais graves. A segunda, frequentada por 1 em cada 3 alunos, é o reforço no contraturno para quem tem dificuldades leves de adaptação ou de aprendizado, especialmente em línguas e matemática. Então, para vocês verem que 8% dos estudantes faz parte da primeira etapa, que é deficiências físicas, mentais e emocionais, né? Que muitas crianças nossas são deixadas de lado, deixadas para trás, né? Que é um daqueles 4 tópicos. Não deixar nenhum aluno para trás. Não pelos professores, né? Mais pelo sistema mesmo. Então, para vocês verem como a Finlândia trabalha bem esse, e o resultado é colhido. O resultado é colhido. Essa iniciativa é concentrada nos primeiros 2 anos da educação básica, para garantir que os fundamentos sejam bem aprendidos por todos. Ao longo da vida escolar, cerca de 20% das crianças e os jovens passam pelas aulas suplementares no contraturno, índice muito acima da média internacional, que é de 6%. Então, o que seria esse contraturno no Brasil? Esse contraturno no Brasil seria as aulas de reforço. Quando eu estudei, existia aula de reforço. Hoje, não existe aula de reforço, mesmo porque ninguém repete. A escola fez o favor de poder passar todo mundo, sabendo ou não sabendo. Tem crianças que chegam na 5ª série e não sabem ler nem escrever. Então, isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. É o nosso futuro que está na mão das crianças. É o nosso futuro que está na mão de quem governa esse país e tem por responsabilidade melhorar a educação. Então, está na hora de a gente olhar com cuidado, prestar mais atenção, buscar esse conhecimento para poder discutir e chegar num consenso de que a educação precisa melhorar e para ontem. Professores das 2 modalidades de educação especial são muitos. Há um deles para cada 7 educadores regulares. Então, lá tem muitos professores e eles lecionam para 7 alunos. Olha que interessante. No Brasil, chega até ter 50 alunos numa sala de aula para uma professora. Uma professora, 50 alunos. Logo, a educação nossa como está. Esses profissionais passam por uma formação diferenciada. Frequentam um curso universitário específico, é o que eu estava falando para vocês, que tem duração de 5 anos, para vocês verem. Lá no Reino Unido, na pesquisa tirou que na Coreia do Sul estuda 4 anos, né, com mais o mestrado. Já na Finlândia, ele estuda 5 anos em período integral, o dia todo. Além dos assuntos tradicionais da formação docente, o currículo inclui estudos específicos para a tarefa de ensinar quem tem mais dificuldades. Então, eles estudam 5 anos, o dia todinho, período integral, para poder chegar e colher os frutos que eles colhem hoje. E ter merecidamente o melhor ensino especial, um dos melhores ensinos especial do planeta. Aspectos neurocognitivos da aprendizagem, desafios da compreensão e sociedade, deficiência e educação são algumas das disciplinas que os professores cursam nesses 5 anos. Ao todo, cerca de 30% da carga horária é dedicada a esses temas. Então, você pega, divide por 3, 5 anos, 5 dividido por 3, você vai ter mais ou menos 30%. Desses 30%, eles estudam especificamente educação especial. Então, para vocês verem como os professores lá são preparados para o que fazem. Eles dão valor aos professores com salários, com dignidade, com reconhecimento. E isso nós precisamos fazer aqui, urgente.
Na prática, a formação cuidadosa é completada por uma rede de apoio ao professor, que tem à disposição uma equipe de psicólogos, psicopedagogos e consultores para ajudá-lo a resolver os problemas de sala de aula. É a forma que eu estava falando para vocês, né, de que o valor do que eles dão. Aprender sempre. Entretanto, não basta recrutar os melhores professores e formá-los bem. É o que a gente vinha falando até agora, mas não basta. Aqui já está chegando num outro país que tem outra metodologia de ensino que dá certo também. É preciso mantê-los sempre atualizados. Mentoria, trabalhos em grupos, cursos sobre as didáticas específicas. Existem várias maneiras de criar e disseminar as melhores estratégias de ensino. O impacto dessas iniciativas na aprendizagem costuma ser direto e rápido. Em apenas 3 anos, o Reino Unido conseguiu um aumento de 12 pontos percentuais nos índices de alfabetização ao apostar na formação continuada dos seus educadores. Eu falei no começo do vídeo que seria um processo demorado. O Reino Unido conseguiu 3 pontos percentuais em apenas 3 anos. Eles levaram 50 anos, em 3 anos eles conseguiram chegar ao objetivo. De 97 ao ano 2000. Mas lá é um país de primeiro mundo, onde as pessoas têm noção, onde tem muito menos pessoas também, muito menos habitantes. Então, acredito que seja mais fácil lidar com um país menor, né? O Brasil, um país de tamanho continental, de muitos milhões de habitantes, e infelizmente, educação, muitos ainda não têm. O Japão, um dos países mais avançados nessa área, lá a formação não acaba nunca. Lá os professores não param de estudar nunca. Eles são professores, eles ensinam, mas também aprendem todos os dias. As políticas públicas garantem que o professor ganhe novos conhecimentos até o dia da sua aposentadoria. Então, lá o professor, no dia de aposentar, ele ainda está aprendendo. Olha que interessante. As políticas públicas, se lá eles conseguem, por que aqui a gente não consegue? Consegue. Se tiver um pouquinho de força de vontade, consegue. Se a gente querer colocar, querer saber e colocar as pessoas conhecimentos para que elas pensem com a cabeça delas, a gente consegue. O modelo nipônico mescla diversos tipos de atividades. Os cursos formais são obrigatórios a cada professor e precisa fazer pelo menos um por ano. No primeiro, segundo, terceiro, sexto e 12º anos da docência. Os educadores frequentam cursos sugeridos pelos coordenadores pedagógicos da escola, que analisa quais as necessidades a serem supridas. Nos outros anos, é a vez dos próprios professores escolherem os cursos fornecidos pelo governo. Então, eles intercalam. Um tempo, o coordenador, através de uma avaliação, ele entende a necessidade que aquele professor, que aquele docente necessita e indica cursos em períodos para aquele professor. Nos demais anos, o próprio professor escolhe quais tipos de curso ele acha melhor para ele. Olha que interessante. Olha a dedicação que o profissional tem em estar sempre aprendendo, em estar sempre se qualificando. Hoje, no Brasil, na parte do setor privado, se você oferece um cursinho para alguns funcionários, 50% não quer ir. Lá no Japão, os professores, por ser professores, eles fazem os cursos que são demandados para eles e nos demais anos eles mesmos estudam os cursos até a aposentadoria. Olha como precisamos evoluir como seres humanos também.
Também existem iniciativas especialmente voltadas para a formação em serviço. Docentes iniciantes, por exemplo, participam de um programa de treinamento em que, além de trabalhar em tempo integral em escolas, são acompanhados por professores monitores durante 2 dias por semana. A iniciativa recebe apoio dos educadores, porque o objetivo não é avaliar a atuação dos novatos, mas ajudá-los a desenvolver seu potencial. No Brasil, um querendo passar a perna no outro. A realidade é essa, a verdade é essa. E lá no Japão eles trabalham em conjunto, um professor visita a sala do outro, fica lá 2 dias por semana, eles vão criar um plano de aula, eles se reúnem, se juntam para obter o melhor resultado. Por que não fazer isso aqui? Eu não entendo isso. Por que não faz isso aqui? Outra opção é o estímulo às atividades em equipe. É comum os docentes elaborarem, planejarem seus materiais didáticos juntos, assim como visitar a sala de aula dos colegas para observar o seu trabalho. É o que eu estava acabando de falar. Então, como não fazemos isso aqui? Por que não fazemos isso aqui? Chega, está na hora de nos unirmos. Não adianta querer cobrar do poder público que ele resolva tudo. A gente precisa também fazer a nossa parte um pouquinho. Precisamos nos unir como seres humanos, como cidadãos. Só assim, unidos, conseguiremos chegar lá. A distância que separa o Brasil dos melhores, a distância. Se as histórias de valorização docente e apoio aos profissionais apresentadas nessa reportagem parecem muito distantes da nossa realidade, e está, os números também não deixam dúvida. Ainda existe um abismo separando o Brasil das nações de ponta. Algumas estatísticas ajudam a dimensionar o tamanho da diferença. Então, enquanto aqui a graduação em pedagogia patina nos altos índices de abandono, a situação dos sistemas de bom desempenho é outra. Na Coreia do Sul, por exemplo, a formação de professores é realizada por apenas 13 instituições, selecionando apenas os melhores e abolindo a evasão. Então, desculpa, se lá na Coreia do Sul, só 13 instituições ensinam, formam professores, mesmo porque lembra do ensino médio que só 5% dos melhores vão se tornar professores? Por isso tem pouca instituição, porque também não existe tantas vagas. Então lógico que é casado. E isso é interessante. É bem planejado. Ao comparar o currículo do curso de Pedagogia do Brasil com o da Universidade de Helsinki, uma das principais instituições formadoras de professores da Finlândia, fica evidente a diferença de atenção dada aos conteúdos e às didáticas da educação básica. No país nórdico, a carga horária relacionada a que e como ensinar é mais do que o dobro da brasileira. Então, se vocês olharem aqui em cima, nesse grafiquinho aqui, carga horária sobre conteúdos e didáticas da educação básica. No Brasil, são 839 horas que o profissional leva para estudar a educação básica. Na Finlândia, é mais do que o dobro. Não é à toa que eles estão entre as melhores 57, 57, 67 nações do mundo. Não é à toa. Nada é à toa nesse mundo. A comparação dessa vez opõe o Japão, um dos bons exemplos da informação permanente, e São Paulo, estado de São Paulo, uma das redes estaduais que mais investe em capacitação no Brasil. De acordo com o levantamento realizado por Nova Escola, mesmo nesse caso, os números são favoráveis aos japoneses. Mesmo tendo o estado de São Paulo um dos que no Brasil mais investe em educação, ainda assim está atrás do Japão. Se pegarmos país, esse gráfico cairia aqui mais da metade. Então, para vocês verem como é interessante
a gente saber. A gente leva em consideração, em conta, que a gente faz o que pode, mas só que se existe fora do Brasil, em outras nações, meios para alcançar a melhoria, por que não ir lá e entender a metodologia de trabalho deles e implantar aqui? Não custa, não custa. Então, pessoal, para você ver que jeito tem, basta um pouquinho de força de vontade. Eu acredito que dá para fazer. Espero que você acredite também. Porque nós, como povo, não podemos desanimar. Não podemos. Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso. O vídeo ficou até longo, mas espero que você acompanhou tudo, que tenha entendido tudo. Deixa seu like aí, ó, seu joinha, se inscreva no nosso canal e assim você vai receber novos vídeos, novas notificações de quando a gente for postando novos vídeos. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Mais para frente vamos postando mais vídeos, falando de outros assuntos, trazendo outras novidades, trazendo resoluções para os nossos problemas. Tá ok? Muito obrigado e fique com Deus.